Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a identificação de fatos em textos e temas também, em textos jornalísticos, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Texto jornalístico. Vamos observar aqui do que se trata esse assunto, tá? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, tá bom? Também pode ser veiculado em revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de quê? De comunicar e informar sobre algo, tá certo? Esse é o propósito aí desse texto, comunicar e informar alguma coisa, tá certo? Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance em diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Ou seja, os textos jornalísticos, ele quer dizer aqui que são textos muito lidos, por quê? Porque são difundidos em vários meios de comunicação, tá certo? E eles também são textos efêmeros, ou seja, textos rápidos, passageiros. Por quê? Porque todos os dias se tem notícias para ser dada. Né? A notícia de hoje, amanhã já é uma nova situação sobre essa notícia de hoje. Então é um texto de leitura rápida, né, de fatos que acontecem assim todos os dias, a todo momento, tá certo? Notícias podem estar acontecendo. Então é dentro dessa perspectiva. E eu trouxe aqui para vocês alguns modelos, né, dos jornais que circulam aqui no nosso meio, né, no Acre, no estado do Acre, tá certo? Tanto impresso, né, como na internet, principalmente na internet, né? Vejam aí, nós temos alguns modelos que vocês estão vendo, tá? Aqui nós temos outros modelos também, tá? E temos a estrutura do texto jornalístico. Como é essa estrutura? A composição de um texto jornalístico é dividido em pauta, né, que é a escolha do tema ou assunto, eles têm uma pauta ali para ser discutido, depois eles têm uma apuração, que é a escolha das informações, dados, verificação da veracidade dos fatos, para saber se aquilo ali realmente é verdade. Depois tem a redação, que é transformar as informações em um texto. Que geralmente os jornais eles vão lá entrevista, né, fazem a entrevista oralmente, posteriormente eles vão transformar aquilo ali em um texto, que se chama redação. E por fim a edição, que é a correção, revisão do texto, tá certo? Revisão de alguma notícia que faltou ou que foi dada de forma equivocada. Eles vão fazendo todo esse processo aí até chegar lá na internet ou até chegar no texto, no jornal impresso ali para você ver na sua casa, tá bom? Aqui temos outros modelos de jornais que são jornais aqui locais, tá? Da região aqui do Acre, tá bom? Vejam aí alguns desses modelos. Tá, vamos lá. Então, como que é a linguagem dos textos, né, jornalísticos? A linguagem jornalística ela é em prosa, ou seja, tem ali o parágrafo, né, dividido em começo do parágrafo, o final, dividido assim como um texto, vamos supor, científico, ali um texto, uma redação, né, que ela tem introdução, desenvolvimento, conclusão, ela é em prosa. Assim é o texto jornalístico também, tá? Ela deve ser clara, simples, imparcial, tá? E objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista ele possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando o método de desenvolvimento textual baseado em quê? Em critério básico ao responder as perguntas. Essas perguntas aqui, o que está acontecendo, né? Quem ou quais são os personagens que estão envolvidos ali naquele fato? Quando aconteceu, tá? Quando aconteceu, onde, né, o local onde aconteceu aquele episódio, como aconteceu aquele fato e por quê. Então ele tem que responder essas perguntas aí de forma clara, simples e objetiva. E principalmente sendo imparcial. Ele não pode dar a opinião dele sobre aquele fato, o que ele acha ali sobre aquele fato. Ele tem que ser imparcial dentro daquela história. Não pode pender nem para um lado, nem para o outro. Ele só tem o papel de passar aquela informação para frente. Tá? E você, leitor, é que tira a conclusão. Tá certo? E os gêneros ali jornalísticos que circulam ali dentro desse mundo jornalístico, tá? Ele abriga, o texto ali do jornal em si, ele abriga diversos textos jornalísticos, tá? O jornal em si.
tá bom? Se você abrir um jornal, você vai ver que tem diversos gêneros textuais ali dentro, tá? São vulgarmente chamados de quê? De matérias, tá? Matérias que estão lá dentro daquele, geralmente as pessoas chamam matéria, né? A matéria de hoje é sobre alguma coisa. Então, são os textos que estão presentes dentro do jornal ali, tá bom? E eles são divididos em seção, compostas pelos mais variados gêneros textuais, tá? Então, temos a seção ali da primeira página, segunda e assim vai. E ali dentro tem vários gêneros textuais, como o editorial, a notícia, reportagem, e até crônicas podem ter dentro do jornal, uma charge, né? Se você abrir, você vai encontrar lá, tá certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma notícia, tá? Que chama assim, contra desinformação, WhatsApp limita encaminhamento de mensagens, tá? Isso aí é a manchete lá, o título dela, tá? Aí temos aqui o nosso subtítulo. A medida vale a partir desta terça-feira e tem como meta coibir a disseminação de fake news. Depois que o usuário encaminhar a mensagem 5 vezes, ele só poderá fazê-lo em uma conversa por vez. Tá? Então é basicamente sobre isso que essa notícia está tratando, sobre a disseminação da informação pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, que geralmente chega uma notícia para a gente no WhatsApp, e aí você pode compartilhar, poderia, né, compartilhar com várias pessoas ao mesmo tempo. E agora não, ele limitou em 5 vezes isso aí, e a partir daí você só manda de uma pessoa por vez, para tentar coibir, né, diminuir essa disseminação de fake news, que acontece todas as horas por aí, tá? Então, dê uma lida aí nesse texto, tá bom? Vamos aqui para outra página. Aqui ele continua falando sobre isso, tá certo? Continua tratando dessa história, você pode pausar para ler com tranquilidade, tá bom? Então, dentro dessa notícia, né, desse tema aí tratado, quais são os principais fatos noticiados no texto? Vamos ver do que ele está tratando? Ele está tratando sobre a internet, é um meio de comunicação em que circula uma grande quantidade de informações duvidosas e de notícias falsas. Isso é um fato presente ali dentro daquela notícia, tá? Que mais? Nós temos boa parte dos usuários não só já se deu conta dessa realidade, como manifesta desconforto com esse estado de coisas. Então ele também está tratando sobre isso, sobre esse desconforto que os usuários têm com relação a essas notícias falsas que são veiculadas facilmente na internet. Né? Que mais? A empresa responsável por um aplicativo de comunicação muito utilizado anunciou que está desenvolvendo estratégias para limitar a propagação da desinformação por meio da ferramenta. Esse aí é um outro fato, eu acredito que é o primordial dentro da notícia, né? Pelo título dela a gente percebe que esse ponto é o mais tratado, né? Tentar diminuir essa quantidade de informações falsas, tá? E também nós temos, a estratégia é limitar o número de pessoas para quem uma mensagem pode ser encaminhada, de modo a evitar o spam e a disseminação massiva de notícias falsas, tá certo? É a estratégia que eles estão utilizando aí, tá certo? Então, dentro desse texto, nós podemos encontrar alguns fatos que causaram ali a construção daquela notícia, tá? E aí, o que seriam, então, os fatos? Os fatos eles podem ser definidos tanto do ponto de vista ontológico, ou seja, daquilo que existe, da realidade em si, como também do ponto de vista epistemológico. Tá? O que seria isso? Daquilo que se conhece sobre aquela história, sobre aquela notícia, né? Sobre aquele fato ali. Então, a notícia, o fato pode vir daquilo que existe, que é o ontológico, do real, e daquilo que se conhece, que é o epistemológico, tá bom? Dentro desse aí, nós também podemos colocar a dimensão, né, da comunicação, né, a dimensão comunicativa, dentro aí desse fato. Também pode vir essa comunicação, tá bom? Então, o fato, ele deriva do latim factum, e ele significa o quê? Significa fazer. Fato é fazer, tá bom? Então, fato designa, portanto, eventos ou acontecimentos que realmente aconteceram, assim diz o Johnston ali, tá bom? Referindo-se ao seu status ontológico, aquilo que existe de fato, tá bom? Não a uma proposição, porque essa proposição, ela parte ali de uma figura, de uma imagem de um fato,
ou seja, algo mediado por um sujeito conhecedor, tá? A proposição ela vai partir de um ponto de vista de alguém que visualizou aquele fato e saiu comunicando. E não é assim que ele quer. Ele quer que o fato venha realmente da realidade, da parte ali ontológica em si, tá? E ele também, né, Austin também entende que fato como pode ser alguma coisa que está ali no mundo, tá? Alguma coisa no mundo. Então, qualquer coisa pode se transformar em um fato, tá certo? Aí aqui eu trouxe um esqueminha dessa separação, tá? Do fatos e as suas definições. Dentro da realidade, que é da perspectiva ontológica, são os dados crus, o recorte ali daquela realidade, tá? E também a proposição sobre a realidade, que é o que? A perspectiva epistemológica e a perspectiva comunicativa, que ela já vai partir ali do ponto de quem viu contar a história, e não apenas tá lá, né, na realidade ali sendo apresentada, vamos supor, ao vivo, né? Tá certo? É uma diferenciação aí sobre o fato, tá? Então vamos para o nosso exercitando. Com mais de 20 mil casos de Covid-19, Educação adia para 2021 volta de aulas presenciais no Acre, tá? Então, a Secretaria, o Fórum Estadual de Educação, tá, ocorre na tarde dessa segunda-feira para debater ano letivo no Acre. Aulas presenciais estão suspensas desde março devido à pandemia. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre decidiu adiar para o ano que vem a volta das aulas presenciais no estado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira à Rede Amazônica, tá, do Acre, antes do Fórum Estadual de Educação, que ocorre com gestores das escolas e outras instituições. As aulas presenciais nas redes públicas e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou 3 primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet, por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas. Inicialmente, a SEI planejava retomar, né, com as aulas presenciais em setembro e estender o calendário até fevereiro de 2021. Para isso, a gestão divulgou enquetes para ouvir os professores, alunos e pais responsáveis sobre o possível retorno. Então, essa notícia está tratando aqui basicamente do retorno das aulas presenciais, dita, né, do ano passado para agora, certo? Então aí nós temos um retrato, a foto, né, tirada ali do Fórum Estadual, né, que ocorreu na segunda-feira, tá? Foi feita pela repórter Ana Paula Xavier, essa fotografia, tá? Então, o fato que gerou essa notícia, qual foi o fato que gerou essa notícia? Foi adiar para o ano que vem a volta das aulas presenciais? Foi o acesso ao conteúdo escolar pela rádio e televisão? Foi a suspensão das aulas na rede de ensino? Foi o aumento dos casos de Covid-19 no estado do Acre? Ou foi as aulas presenciais estarem suspensas desde março devido à pandemia? Qual foi o fato aí que gerou essa notícia? Vamos ver? O aumento dos casos de Covid-19 no estado do Acre. Então, a partir desse ponto, desse aumento, né, construíram aí essa notícia jornalística, tá bom? Para decidir como que ia acontecer o retorno presencial das aulas, como seria isso, quando isso iria acontecer, tá certo? Então eles pegam ali um ponto e constroem aqui a notícia em si, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Para que você possa visualizar novamente essa aula, é só acessar a plataforma Eduque. Até mais.